Amor e Ambição, Psicografia de Maria Nazaré Doria, pelo Espírito Helena, parte 2, A Armadilha. Dias depois da partida de Harry, a rainha escalou Loretta para acompanhá-la em todos os eventos ao lado do rei. Num deles, o rei a incentivou a dançar para a corte e ficou extasiado com sua beleza. Pareceu-lhe que tinha um imã ligado a ela. Ela, por sua vez, começou a gostar daqueles momentos de distração e de poder tomar os melhores vinhos do reino. Seus olhos se encontravam com os do monarca, e ela sentiu uma onda de calor subir-lhe por todo o corpo. Não sabia explicar, mas estava totalmente apaixonada pelo rei. Este não disfarçava o interesse por Loretta. Fazia 15 dias apenas que Harry tinha partido, e ela já caíra nos braços do rei, enlouquecida de paixão. Estava em sintonia com seus amigos espirituais que tinham planos nefastos, envolvendo em seus propósitos. Diante daquela mulher, o rei se tornou como um pássaro indefeso na boca de uma serpente. Seu coração estava preso a ela, queria como nunca havia desejado outra mulher. Influenciada com a mente dirigida pelos inimigos do bem, Loretta começou a arquitetar novo plano. Harry voltaria com a boa notícia da morte de Raul, e ela se casaria assim não com ele, mas com o rei. Seria rainha e faria valer seu juramento contra Deus, a igreja. Acabaria com os malditos padres. Sim, por causa deles sofrera muitas humilhações. Como rainha faria o que nenhuma outra tivera coragem. Acabaria com eles. Loretta envolvia o monarca cada vez mais, e este já não ficava um dia sem vê-la. Um pedido dela era uma ordem para ele. A rainha não comparecia mais aos eventos. Ela lhe tomara o lugar. Espalhou-se pela corte a notícia de que a rainha estava adoentada, mas Loretta sabia que não era verdade. Simplesmente não havia mais espaço no coração do rei para ela ou qualquer outra mulher. Ela não acompanhava mais a rainha a lugar algum, tornara-se a predileta do rei e era mais bem servida que a própria rainha dentro do palácio. Todos a temiam, pois sabiam que uma palavra sua e o rei assinaria sem pestanejar qualquer sentença de morte. Na verdade, ela tornara-se tão mais poderosa e temida que ele mesmo. Passados 6 meses, Loretta lembrou-se de que estava próximo o retorno de Harry. Precisava pensar urgentemente no que faria com ele. Se aquele tolo resolvesse contar toda a história ao rei, ela corria o risco de perder tudo e ser queimada viva. Lembrou-se do amor que sentiu por Raul, depois por Harry e agora pelo rei. Não estava com o último apenas pelo poder. Ela o amava assim, iria amá-lo por toda a vida, e ninguém iria estragar seus planos. Pensava em Raul e Harry, era como se nunca tivessem existido em sua vida. Sabia que antes de Harry colocar os pés no palácio, já estaria sabendo de seu envolvimento com o rei, portanto, teria de agir antes que ele pisasse em terra. Estava chegando a primavera, e as primeiras flores começavam a abrir-se. Debruçada no parapeito da janela do quarto real, esperava pelo rei. Tinha um plano em mente. Olhava para as flores e pensava no campo e nos jardins do castelo d'Armes. O jardineiro Manuel estaria ainda no castelo? Era o que pretendia saber. O rei entrou, tomando-a nos braços com euforia. Ela, porém, mostrando-se doce e inocente, puxou pela mão. Venha, meu amor, venha ver que coisa linda. Olha aquele canteiro de cravos vermelhos, sinta que perfume delicioso. Estamos entrando na primavera e me deu uma saudade muito grande do castelo d'Armes, onde vivi tanto tempo e meus amores verdadeiros eram as flores. Mostrando ciúme, o rei perguntou-lhe: está pensando em Raul? Não, meu amor, nas flores. E para falar a verdade, em meus tios. Eles foram bons comigo e gostaria de saber notícias dele. Está bem, meu amor. Você pode ir visitar nossos parentes. No dia seguinte, logo cedo, Loretta requisitou uma comitiva e seguiu para o castelo d'Armes. Já tinha o plano todo arquitetado. Chegando lá, foi recebida pelo tio com um abraço. Ele chorou. Não parecia mais o homem forte e decidido de antes. Minha nora e sobrinha falou muitas coisas por aí ao seu respeito com nosso rei. Não pense que estou lhe chamando a atenção por seu comportamento. Absolutamente não. Entendo perfeitamente sua atitude, minha filha. Foi melhor assim. A única coisa que me preocupa é seu futuro. Enquanto o rei viver, você estará segura.
Mas se porventura uma desgraça acontecer a ele, provavelmente você não terá segurança nenhuma e ainda será vingada pela ira da rainha, que apesar de boa e generosa é mulher. Loreta nunca havia pensado nisso. Se acontecesse alguma coisa ao rei, seria queimada viva. A rainha mandaria executá-la em praça pública com toda certeza. Baixou os olhos e sentiu medo. Precisava agir com rapidez. A tia, que havia perdido a memória com a sentença do filho, assim que a viu aparecer, por alguns instantes recobrou a lembrança. Tocando em seu rosto, disse-lhe: Minha criança, de todos nós você é a mais infeliz. E em seguida voltou para o seu mundo de esquecimento. Loreta andou por todo o castelo, foi até a varanda onde costumava olhar as estrelas e sentiu um aperto no coração. Se não tivesse vindo até ali com a mãe naquele verão, talvez sua vida fosse diferente. Não teria encontrado o Raul e quem sabe o teria esquecido. Sentiu falta da mãe. De repente, uma noite só mudou todo o rumo de sua vida e da vida dos outros. Levara Raul à morte por um capricho, pois agora sabia que nunca o amara como homem, e sim como brinquedo querido de sua infância. Enquanto relembrava o passado, lágrimas desceram de seu belo rosto. O jardineiro a observava, e as lágrimas também desciam do rosto dele, marcado pelo tempo. Pobre menina, deve estar se lembrando do que aconteceu com ela. Deus Pai, pensava ele, como foi acontecer aquilo? O padre, todo o tempo que passou no castelo, comportava-se como um verdadeiro filho do Senhor, bom e atencioso, só vendo para crer que um homem daquele seria capaz de tamanha covardia. Aproximou-se mais do jardim que dava para a varanda. Loreto viu e começou a gritar com alegria. Senhor Manuel, que bom vê-lo, que bom que está aqui. Desceu as escadas correndo ao seu encontro, e para surpresa do jardineiro atirou-se em seus braços chorando. Logo se recompôs, enxugou as lágrimas e sorriu. Senhor Manuel, preciso de sua ajuda. A única pessoa neste mundo que me veio à cabeça foi o Senhor. Existem muitas coisas que não posso dividir com ninguém, e neste momento não sei se foi bom ter ficado ou se teria sido melhor ter acompanhado o Raul em sua reclusão. Em sua simplicidade, o jardineiro não entendeu o que ela quis dizer com aquilo, mas tirou o chapéu da cabeça e disse-lhe: Minha ama e senhora, farei qualquer coisa para ajudá-la. Conte comigo. Juro pelo sangue que corre nestas veias que jamais a trairei por nada neste mundo. Peça-me o que quiser. Farei pela senhora o que faria por minha própria filha. Loreta suspirou aliviada. Tudo começava a dar certo. Pretextando ver as flores que desabrochavam nos jardins, acompanhou o jardineiro e começou a expor-lhe o que pretendia. Sem desconfiar de que se tratava de uma armadilha, o pobre homem propôs-se atender seu pedido. Prometeu fidelidade e jurou por sua vida que jamais falaria nenhuma palavra sequer contra ela. Dizia para si mesmo: pobre menina, foi simplesmente uma vítima do destino. Loreta deu-lhe uma boa quantia em dinheiro, que o jardineiro inicialmente se recusou a receber. Ela então chorou e suplicou que a aceitasse, e prometeu-lhe: Vou recompensá-lo mais ainda por toda sua bondade para comigo. A incumbência do senhor Manuel seria pegar um barco equipado com tudo o que fosse necessário para manter-se em viagem de ida e volta, ir ao encontro de Harry em pleno mar e desviá-lo da rota normal. Teria de levá-lo até o velho castelo real que ficava entre as montanhas e imediatamente avisá-lo. Ela então iria correndo ao seu encontro. Precisava falar com ele antes de qualquer pessoa. Mais uma desgraça iria acontecer envolvendo seu nome. Loreta voltou ao palácio e trancou-se em seu quarto. Chorou copiosamente. Estava de fato triste. Amou Harry. Ele havia sido a melhor pessoa que conhecera na vida, mas não tinha escolha. Precisava matá-lo, pois sua relação com o rei corria riscos, como bem lhe lembrara o tio. Estava abatido e com os olhos vermelhos quando o rei entrou no aposento. O que houve com você? Maltrataram-na? Mandarei enforcar todos que lhe fizerem chorar. Não, meu amor, pelo contrário. Meu tio me recebeu de braços abertos. Fiquei triste em ver sua situação. Minha tia perdeu a razão. Os dois estão trancados naquele castelo como duas almas que já morreram e estão penando. Meu senhor e meu rei, quero fazer-lhe um pedido. A primavera está chegando, linda e maravilhosa.
Deixe-me ficar uma semana com meus tios. Gostaria de levá-los ao velho castelo real com a vossa permissão. Pois a rainha contou-me que ali a primavera não economiza beleza para enfeitar os arredores. Seria como recompensá-los por todo o sofrimento causado pela falta de Raul. Só de pensar em ficar uma semana sem vê-la, o rei ficou agitado. Você está me pedindo para ficar longe de mim? Lorre, era como ele a chamava carinhosamente. Não, meu amado. Estou pedindo para que venha também. É por uma questão de aparência, você deve levar a rainha conosco. O monarca tinha muitos compromissos nessa época do ano, mas concordou em acompanhar a amada. O que sua Loreta pedia que ele não fazia? Lorre, você acha que devemos levar mesmo a rainha? Não vai aborrecê-la? Aborrecer-me por quê, amor meu? Se é comigo que você vai dormir. Se esse é o seu desejo, assim será feito. Levaremos nossos convidados e a rainha. Só me avise com antecedência para que possa deixar meus compromissos encaminhados. 20 dias se passaram. Parecia uma eternidade à espera de Loreta por notícias de Harry. Até que uma tarde chegou o que ela tanto aguardava, a notícia de que Harry estava escondido no castelo esperando-a. Como tinha tudo planejado, adiantou a viagem, e o rei consentiu que partissem no dia seguinte. Loreta implorou que a permitisse seguir com a comitiva do tio, enquanto ele seguiria com a comitiva real. O jardineiro adiantou-se a preparar Harry para a chegada dos soberanos do conde de sua sobrinha. Ele deveria esperá-la em segredo, conforme combinado. 2 dias depois, chegavam ao castelo a comitiva do conde seguida pela real. Da torre em que se encontrava, Harry viu o conde descer da carruagem ajudando a esposa, que parecia alheia a tudo, e Loreta linda e encantadora como sempre. Seu coração batia acelerado, não via a hora de apertá-la nos braços. Em seguida viu aproximar-se a comitiva real. O rei parecia mais jovem e bem disposto, enquanto a irmã estava pálida, magra e envelhecida. Estaria doente. Depois de Loreta, ela era a pessoa que mais amava. Saberia logo mais o que se passava com a irmã. Loreta iria contar-lhe. Após a recepção, Loreta deu um jeito de falar com o monarca. Enquanto você conversa com meu tio e resolve os interesses do reino, vou levar minha tia a um pequeno passeio pelos arredores. O rei piscou, consentindo que ali não haveria perigo algum, ainda mais acompanhada da pobre e doente senhora. Uma vez longe dos olhos do rei, Loreta levou a tia até um compartimento vizinho ao que abrigava Harry. Deu-lhe algo para beber e a fez deitar-se. Saiu fechando a porta por fora. Ao se deparar com Harry, este a abraçou, suspendendo-a no ar, tamanha sua alegria. Beijava e falava ao mesmo tempo. Loreta, longe de sentir a mesma emoção, apenas fingia estar feliz em revê-lo. Estava ansiosa para saber se tudo tinha corrido conforme planejado, mas controlou-se até que Harry acalmasse sua sede de amor. E então, Harry, conte-me o que houve com Raul. Bem, minha querida, diante dos olhos de toda a tripulação, Raul admirava o mar quando foi arrebatado por ele. Não conseguimos resgatá-lo em virtude da forte corrente que passava naquela região. O escrivão documentou 3 mortes durante a viagem. Infelizmente, uma delas foi a de Raul. Você, minha prenda, agora é uma viúva que poderá casar-se perante a corte e a igreja. Já tem aqui seu pretendente. Ainda quer se casar comigo? Ela o abraçou para disfarçar o que realmente sentia. Então era livre e poderia casar-se. Harry fez-lhe perguntas sobre o reino e comentou ter ficado preocupado ao ver de longe a irmã, que lhe parecera doente. Loreta disse-lhe que a rainha estava passando por um momento difícil, mas não era nada sério. Acrescentou que ficariam ali por muito tempo, para ela poder descansar, e que fora por isso que arrumara aquele esquema de trazê-lo em segredo. Como poderia ficar tanto tempo sem vê-lo? Ele, por sua vez, não podia vir ao encontro do rei, mesmo sendo seu cunhado, por isso ela pedira a ajuda do jardineiro. Harry ficou convencido de que Loreta o amava, pois, do contrário, como poderia fazer tudo aquilo? Realmente era um homem de sorte. Agora, meu amor, tenho de ir. A rainha deve estar precisando de mim. Não se preocupe. Pedi permissão para sair com minha tia para dar um passeio. Dei-lhe um suco com calmante e deitei-a para descansar. Até amanhã, meu amado.
O senhor Manuel lhe trará informações para nos encontrarmos com segurança. Ele veio como jardineiro convidado do rei. Vá, minha amada. Agora sei que me ama de verdade. Esperarei por você sempre, você é minha vida. Ela saiu, deixando-a lembrar-se do dia em que a conheceu, de como se amaram. Ele foi o primeiro homem de sua vida e seria o único, tinha certeza disso. Deitou-se, fechou os olhos e ficou sonhando casar-se com Loreta. Após o jantar, todos conversavam animadamente. A rainha observava Loreta. Como pudera acolher uma serpente nos braços, sentir a pena dela e, levando em consideração que era meio parente do rei, colocou-a como sua dama de companhia. Agora, de rainha só tinha a coroa e nada mais. Perdera o marido e nenhum súdito do rei obedecia às suas ordens, somente as de Loreta. Sabia que só estava ali porque consentira. Qual seria a intenção dela matá-la? Um frio percorreu sua espinha. Quando o rei demonstrou cansaço, todos se levantaram, cumprimentaram-no e a rainha e dirigiram-se para os seus aposentos. Loreta fez o mesmo. Meia hora mais tarde, o rei entrou no quarto dela, puxou-a para junto de si, fechando a porta e levando-a nos braços para a cama. Loreta amava aquele homem com todas as forças de seu coração. Em seus braços perguntava-se: teria coragem de matá-lo? Não, ele não. Aquele homem era sua própria vida. Ao contrário de matá-lo, daria vida por ele. Começaram a conversar, fazendo a programação para o dia seguinte. Loreta, como sempre, comandava o destino do rei. Sugeriu-lhe: você pode convidar os homens para uma caçada nas partes baixas do castelo, sem se afastarem muito. Só lhe peço, meu amor, muito cuidado. Sugira a rainha fazer com suas damas um passeio pelo bosque que cerca o lago. Naturalmente, alguns dos cavalheiros devem acompanhar as damas. O rei sorriu de satisfação. Loreta, sim, era sua verdadeira rainha, como era inteligente, organizada e bondosa. E você, minha pequena, o que deseja fazer? Meu amado, aproveitarei o dia para tentar trazer de volta o sorriso de minha tia. Vou passear entre as flores dos jardins. Quando o rei desceu acompanhado da rainha, todos já se encontravam à sua espera. Levantaram-se com sua chegada e, ao seu sinal, começaram a servir-se do de jejum, verdadeiro banquete real. Os criados correram para organizar os passeios sugeridos pelo rei. Como tudo sempre ficava à disposição dele, nada era difícil de arrumar. Logo estavam saindo o rei, seus convidados e os cavaleiros da corte para a caçada. A rainha animou-se também, pois estaria se divertindo em segurança e longe dos olhos de Loreta. 2 cavaleiros iriam acompanhar as mulheres. Todos saíram, e Loreta pôde enfim ir ao encontro de Harry. Conheci o castelo como a palma da mão, pois quando criança estivera lá várias vezes, em companhia de Raul descobrira diversos lugares secretos. Na torre, por exemplo, havia um poço que ele lhe mostrara. Empurrava-se uma trava e abria-se uma fenda de onde saía um cheiro insuportável. Ele lhe dissera que é ali que eram jogados os corpos dos mortos no castelo. Chegou ao esconderijo de Harry levando uma garrafa de vinho, pão fresco, queijo e algumas frutas. Levava também um frasco contendo veneno letal. Após os saudosos beijos e abraços de Harry, este começou a fazer planos para os dois. Para assegurar-se de que o jardineiro não tinha deixado pistas, ela perguntou sobre o seu resgate entre os cavaleiros do rei em alto mar. Contei aos meus parceiros que mudaria a rota de minha viagem para encontrar-me com uma amante do outro lado da ilha e que voltaria assim que possível. Ninguém viu o jardineiro. Ela suspirou aliviada. Com muita astúcia, sugeriu a Harry que poderiam sair pela torre e até o alto de uma pedra que ficava próxima, pois assim ele veria a irmã passeando com as damas sem correr o risco de ser visto. E Harry abraçou-a. Vamos sair, mesmo porque quero respirar um pouco de ar puro. Saíram e ficaram no alto da pedra entre os arbustos, observando a paisagem. Harry estava orgulhoso de Loreta. Renunciara ao passeio para ficar com ele. Ele iria recompensá-la por tudo. Acertaram que assim que o rei voltasse à corte, ele chegaria trazendo as notícias sobre a morte de Raul. Ela então estaria livre para desposá-lo, e logo se casariam e viveriam felizes para sempre. O sol esquentava.
e Loreta chamou para voltar, dizendo estar faminta e com sede. Ele a levou no colo, fingindo o esquecimento, perguntou a ele: como vamos abrir esta garrafa de vinho? É para já, minha querida. E dando-lhe uma piscada, afastou-se com a garrafa. Enquanto isso, trêmula, Loreta pegou as 2 taças, colocou as transparentes gotas mortíferas do veneno em uma delas e ficou esperando. Ele chegou sorridente com a garrafa aberta e encheu as 2 taças. Vamos brindar nosso amor? Que ele seja eterno. Que ele seja eterno, repetiu Loreta. Harry levou a taça nos lábios, olhando para a amada. Bebeu quase tudo de uma só vez e brincou. Hoje vou me embriagar. Quero morrer de amor em seus braços. Encheu a taça novamente e levou aos lábios. Alguns minutos depois, sentou-se pálido, levando a mão ao coração. Loreta, estou sem ar. Falta-me a respiração. Loreta, você me envenenou. Conheço esse veneno. Por que fez isso comigo? Eu que te... Tombou de lado sem terminar a frase. Olhando, lágrimas desciam dos olhos de Loreta. Perdoe-me, Harry, não queria matá-lo, mas não tive escolha. Amarrou o lenço no rosto, foi até o poço e puxou a trava. Mesmo com o lenço, sentiu um cheiro horrível. Começou a arrastar Harry pelos pés e com dificuldade chegou até o poço. Empurrou o corpo para dentro da fenda. Ouviu o barulho dele caindo e em seguida juntou todos os seus pertences e atirou-os também. Olhou tudo para certificar-se de que nada ficara para trás. Fechou a trava, pegou seus objetos pessoais, arrumou-se e saiu. Foi até o quarto, limpou-se e trocou de roupa. Após dar uma olhada na tia, que lhe parecia tranquila, desceu até o jardim e encontrou o jardineiro, suado e orgulhoso de estar sendo útil ao rei e especialmente ajudando Loreta. Senhor Manuel, começou a falar Loreta, não se preocupe mais em levar proventos para o nosso amigo Harry. Ele partiu hoje de manhã após conversarmos. Não tem dinheiro no mundo que pague sua ajuda para comigo. Sentou-se na mureta, colocando as mãos no rosto, e chorou como uma criança. Os olhos do jardineiro encheram-se de lágrimas e ele tentou animá-la com palavras paternais. Em seguida, o senhor Manuel foi até a torre, que estava realmente vazia. Saiu e fechou a pesada porta, passando o ferrolho. Graças a Deus estava tudo bem. Antes de sua partida, Loreta encontrou o jardineiro, que lhe sorria. Abraçou e, pegando uma bolsa com muitas moedas de ouro, entregou ao velho, dizendo: isso é o mínimo que posso fazer pelo senhor depois de receber tanta ajuda de sua parte. Não fique nessas terras onde é escravo. Pegue um navio e vá viver sua vida em liberdade longe daqui. O velho jardineiro sorriu. Realmente havia sonhado por toda a vida fazer uma viagem. Agora estava pronto para realizar seu sonho, sem medo de passar necessidades. Uma semana depois estavam de volta à corte. Loreta estava aliviada e refeita. Nos braços do amado esquecia-se de tudo. A notícia da morte do Raul foi oficializada e comunicada ao conde, que ficou abalado. O rei também ficou sabendo de um dos cavaleiros que desviara da rota para encontrar-se com uma amante. Já era tempo de apresentar-se, mas não fez. Mesmo sendo seu cunhado e um dos melhores cavaleiros do reino, seria destituído do cargo assim que aparecesse, disse ele a Loreta. 3 meses se passaram. Harry não aparecera. O rei deu ordens para procurá-lo. A rainha implorou ao rei que procurasse o irmão, pois havia sonhado com ele caído e pedido socorro. Para acalmá-lo, o monarca ordenou a busca. 20 dias depois, seus cavaleiros voltaram e comunicaram não terem obtido a menor pista de Harry. Talvez tivesse arrebatado a amada e fugido para terras distantes. Era o mais provável, visto que morto ele não tinha saído. Não havia indícios de luta ou morte. Harry não tinha inimigos e era muito estimado na corte. Ao saber da partida do jardineiro, Loreta sentiu-se feliz. Estava, enfim, livre dos 3 homens que poderiam impedir sua felicidade. Agora precisava arquitetar um plano para livrar-se da rainha sem causar desconfiança. Na verdade, quem reinava no coração do rei era ela. A corte inteira a temia. Até mesmo a rainha sabia que seu bem-estar no palácio estava nas mãos dela. Por isso, refugiava-se em sua solidão, deixando o caminho livre. A nova rainha. Como o calor castigava naquele ano, Loreta sugeriu ao monarca que poderiam passar uns tempos no castelo da Grande Ilha.
Era um lugar conhecido pelas correntes de vento que refrescavam toda a ilha. Ali poderiam pescar e banhar-se nas águas claras da região, além de fazer excursões marítimas. O rei concordou, achando excelente a ideia, pois a ilha não ficava longe e ele poderia despachar as ordens na corte e voltar sem grandes problemas. Assim, todos seguiram para lá. O lugar era lindo, coberto por uma pequena e robusta vegetação. Tinha muitos pássaros e as águas eram límpidas e transparentes. Nos primeiros dias, Loreta fez longos passeios acompanhada pelo rei e alguns cavaleiros de sua guarda pessoal. Tudo parecia calmo e sereno. A rainha também estava feliz. O lugar acalmava seu sofrido coração. Convencida de que Loreta não tinha má intenção para com ela, no fundo já nem a culpava. Talvez, estando em seu lugar, fizesse o mesmo. O importante é que podia viver e criar os 2 filhos em paz. Analisava Loreta. Ela era realmente bondosa, apesar de toda a influência que gozava perante o rei. Se não fosse por isso, a rainha não estaria naquele paraíso, talvez estivesse morta. Lembrava-se dos bons momentos que passara no castelo. O cheiro do bosque e das montanhas ficara em sua lembrança. Ela era rainha e Loreta a mulher do rei. Que culpa poderia ter Loreta se o rei a amava? Iria aproximar-se dela. Lembrava-se do pai, também rei, que sempre dizia: se perceber que o inimigo é mais forte que você, una-se a ele e torne-se seu fiel amigo. O rei comunicou a todos durante o jantar que precisava ir até a corte e ficaria por lá 2 ou 3 dias no máximo. Não levaria as senhoras, por tratar-se de uma viagem rápida, mas ao mesmo tempo cansativa. Nessa hora, a rainha olhou para Loreta, que baixou os olhos diante de seu olhar. Pensou consigo mesma: é uma oportunidade de aproximar-me dela. Por sua vez, Loreta pensou: é uma oportunidade de livrar-me dela. Ergueu os olhos e encontrou os da rainha. No outro dia cedo, a caravana real partiu. O rei jurou para Loreta que voltaria o mais rápido possível, pois não conseguia viver longe dela por muito tempo. Ela o abraçou com os olhos cheios de lágrimas e pediu-lhe: por favor, não me abandone nunca. Prefiro morrer a ficar sem você. Vou ficar esperando por você com o coração cheio de saudade. Fique tranquilo, não vou me expor perante a rainha. Conheço o meu lugar e o dela. O rei ficou pensativo por um momento. Passou por sua mente como seria bom se Loreta fosse a rainha. Na hora do almoço, Loreta não apareceu. Sentada no lugar do rei, a rainha pediu a um dos cavaleiros que fosse chamá-la para sentar-se à mesa. Ela chegou, curvando-se perante a rainha e desculpou-se. A rainha, sem se importar com as desculpas, disse-lhe: Loreta, por favor, sente-se ao meu lado. Faça-me companhia como nos velhos tempos de sua chegada à corte. Ela parecia alegre e fez tudo para agradar Loreta, que ficou cismada com sua atitude. Após terminado o almoço, a rainha convidou para um passeio. Intrigada, Loreta aceitou para não causar suspeitas. Quem sabe não seria uma oportunidade para livrar-se dela de uma vez por todas. Discretamente, solicitou o mesmo cavaleiro que fora buscá-la para o almoço e era de extrema confiança do rei que a protegesse. Suspeitava de que a rainha, aproveitando-se da ausência do soberano, planejasse matá-la, primeiro chamando-a para sentar-se ao seu lado e tratando-a como amiga e agora com aquele suspeito passeio. O guardião também achou muito estranho a repentina amizade da rainha pela preferida do rei. Prometeu defendê-la com a própria vida e pediu que ela se lembrasse de contar ao rei sua dedicação, o que foi prontamente prometido por Loreta. Afinal de contas, o destino estava lhe dando uma mãozinha. Quando o sol baixou um pouco, a rainha pronta mandou chamar Loreta, que se apresentou de imediato. 3 carruagens estavam paradas esperando as ordens da rainha para seguir viagem. Minhas damas, acomodem-se nas 2 carruagens. Eu e Loreta vamos a sós, recomendou ela.
O cavaleiro estava atento à carruagem em que seguiam a rainha e Loreta, temendo que a primeira puxasse um punhal e matasse a preferida do rei. Se isso acontecesse, com certeza sua cabeça também seria cortada. Ia colado à carruagem do lado da rainha. Um só movimento suspeito e ele cairia em cima dela, tomando-lhe a arma. A rainha começou a falar baixinho. Loreta, cheguei a uma conclusão. Na vida não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Amei o rei como meu marido e sou sua rainha, mas não posso exigir que ele me ame. Você é a mulher que preenche o coração dele. Se souber conduzi-lo, todos nós teremos paz. Contento-me em carregar apenas a coroa de rainha. Você pode e deve levar a paz ao nosso reino por intermédio do seu poder junto ao rei. Reconheço sua bondade e inteligência em reinar. Estou aqui graças a você. Após uma pausa, continuou. Tenho uma proposta a fazer-lhe. Dividiremos o reino. Fico com o título da coroa e quero paz para os meus filhos. Você fica com o poder da coroa, faça sua fortuna, adquira castelos e propriedades. Você não tem mais motivos para temer nenhuma represália da igreja, pois agora é uma viúva livre e o amor do rei é seu, apenas seu. Quero sinceramente ser sua amiga, apenas isso. Loreta não acreditava no que ouvia. A rainha parecia prever sua intenção de matá-la e vinha pedir-lhe socorro. Ela precisava da coroa. Infelizmente não podia desviar-se do que o destino já tinha planejado. Reconhecia que a rainha era uma mulher maravilhosa, meiga e inteligente, e agora, olhando-a, percebia que era bonita. Tinha certo charme quando falava. Poderiam ser grandes amigas se o destino não tivesse criado um obstáculo entre elas. Loreta fingiu entender-lhe a boa intenção e simulou lágrimas de emoção. A rainha apertou sua mão. Desceram da carruagem e passearam o resto da tarde. A rainha estava satisfeita, pois agora viveria em paz e Loreta seria sua amiga. Não tinham nada a temer uma da outra. Era um bom pacto que fizeram. Quando retornaram, ainda sob a discreta vigilância do guardião, Loreta propôs: Vamos fazer um passeio no outro lado da ilha amanhã? Estive lá com o rei. É o lugar mais lindo do mundo. Desculpe-me falar assim de minha intimidade com o rei. Fique à vontade, Loreta. Não me importo com isso, esqueceu? A rainha aceitou a proposta de viajar de barco para a ilha e passar o dia explorando a beleza descrita por ela. Levariam suas damas e cavaleiros e fariam um piquenique ao ar livre. No outro dia, as embarcações puseram-se a caminho. O guardião, sempre vigilante, foi no barco com as duas, ainda temendo que a rainha tentasse matar a prenda do rei. Como ficaria então sua situação? Levaram alimentos, bebidas e muitas frutas nativas para o piquenique. Loreta conhecia um lugar que os nativos chamavam de Porta do Inferno, ou Boca da Serpente. A areia arrastava e engolia em poucos segundos tudo o que caísse ali. A beleza que se estendia aos olhos dos visitantes era deslumbrante. Todos pareciam enfeitiçados pelo lugar. A rainha respirou fundo, enchendo os pulmões de ar puro e fresco. As damas riam e brincavam feito crianças. Loreta aproximou-se da rainha e disse-lhe baixinho: Perdoe-me pelo sofrimento que lhe causei. Quando tentei ser feliz, acabei me destruindo e destruindo outras pessoas. Às vezes, Loreta, pergunto-me se a vida de uma princesa não é um castigo de Deus. Temo por minha filha. É uma inocente princesa que amanhã será levada pelas mãos de algum rei. Qual será seu fim? Pelo menos tenho a felicidade de viver em paz. Nosso rei é bondoso, deixou-me viver e devo isso a você. Nada tenho a lhe perdoar, mas sim agradecer, respondeu com doçura e sinceridade. Passearam à vontade e depois sentaram-se para comer. Descansaram um pouco e retornaram à caminhada. No meio do caminho, Loreta aproximou-se da rainha e confidenciou-lhe: Vou pedir às damas que façam uma roda e aos cavaleiros que se virem, pois estou necessitando de privacidade. Enquanto isso, pode ir andando. Espere-me nas amoreiras. Está vendo como estão carregadas? Inocente, a rainha concordou, encantada que estava com o lugar. Avistando as amoras selvagens, sua boca encheu-se de água. Iria colhê-las, e quando Loreta chegasse, iria saboreá-las juntas. Começava a gostar de sua companhia,
como a de uma verdadeira irmã. Loreta cochichou algo a uma das damas da rainha, que foi até os cavaleiros. Após a escutarem, afastaram-se, virando as costas para as moças. 5 delas fizeram uma roda com suas saias e uma outra ajudou a segurar a roupa de Loreta, enquanto esta se abaixava. De repente, ouviram um grito desesperado de socorro. Os cavaleiros nem pensaram no que faziam as damas, correram na direção delas de espada em punho. O guardião-chefe imaginou que fosse Loreta e saiu pulando por cima de tudo. Pararam de olhos arregalados, avistando as pontas do cabelo da rainha, acabando de serem sugadas pela força demoníaca das areias, sem acreditar no que viam. Foi uma cena horrível. Ali parecia realmente a porta do inferno ou a boca de uma serpente. No segundo, a rainha desaparecera areia abaixo. O guardião ficou pálido e sem ação. Loreta correu até ele, ainda desarrumada, perguntando-lhe o que aconteceu. Onde está a rainha, capitão? Fez menção de ir em frente, sabendo que, claro, seria impedida por ele. Infelizmente, ela desapareceu na areia. Como vocês todas viram, a culpa não foi nossa. Um dos cavaleiros jogou uma tora de madeira no lugar que em um segundo desapareceu. As damas gritavam por sua rainha. Uma delas até desmaiou, precisando ser amparada por um cavaleiro. Loreta tomou a frente, abriu os braços num gesto de desespero e falou: ouçam-me, a desgraça aconteceu e todos nós somos inocentes. Foi um acidente, ninguém teve culpa, ou alguém aqui foi culpado. Os cavaleiros estavam chocados, realmente foi um terrível acidente. O guardião respirou aliviado, estava pasmo, mas sabia-se a salvo. Loreta, a predileta do rei, com certeza a futura rainha, iria inocentá-lo. Ele esteve vigilante o tempo todo, foi um acidente. No castelo, aguardando a chegada do rei, Loreta chorava, cobrindo o rosto com as mãos. As damas da rainha estavam inconsoláveis. Perderam sua senhora e benfeitora, pois a rainha era uma mulher extraordinária. Porque fui acompanhá-la no passeio. Talvez se tivesse me recusado a ir, ela teria desistido do passeio da morte, repetia seguidamente Loreta. Algumas damas tentavam confortá-la. Deus é testemunha, e nós também, de que a senhora não teve culpa alguma. O monarca enfim chegou com o séquito real acompanhado de alguns súditos. Os cavaleiros que haviam ficado de guarda foram todos chamados à presença do soberano para prestar depoimento. O capitão-chefe da guarda pediu ao monarca para falar-lhe a sós. Este dispensou os demais para ouvi-lo em primeiro lugar. O guardião relatou o suspeito comportamento da rainha para com Loreta, logo após a partida do rei. Tinha certeza de que planejava alguma coisa contra Loreta. Você confirma suas suspeitas? O rei empalidecera. Está certo do que me diz? Juro-lhe, majestade, que foi exatamente isso que aconteceu. O rei, aflito só de imaginar que poderia ter sido sua amada a desaparecer na areia, pediu os mais detalhes. Este contou que Loreta, temerosa, pedira-lhe ajuda e que ele mesmo fora buscar Loreta em seu quarto ao mando da rainha. No dia anterior, ela ordenara que todas as damas fossem em carruagens diferentes, tendo seguido a sós com Loreta. Alguma coisa estranha ela planejava contra a predileta do rei. As damas poderiam confirmar o que estava dizendo, e foi a rainha quem planejou e ordenou o passeio pela ilha. E o acidente aconteceu quando todas as damas ajudavam Loreta em sua necessidade, e eles, cavalheiros, viraram-se em respeito a ela. O rei ouviu a todos e ficou convencido da maldade da rainha para com a amada. Ainda bem que o destino se encarregara de puni-la. Caso contrário, ele teria feito sua própria justiça. Loreta, que a protegia tanto, nunca exigira dele nada contra ela. Foi ao encontro da amada que caiu em seus braços soluçando. Ainda bem que você está aqui. Foi horrível. Eu sou a culpada, eu sou a culpada. Não quis contrariar a rainha que logo após sua partida resolveu mostrar-me o meu lugar. Obedeci aos seus caprichos de mulher enciumada e agora ela está morta. O rei a abraçou e apertou-a contra o peito. Você é minha rainha. O castigo abateu-se sobre ela por desejar sua morte. Você sempre bondosa, respeitava como uma rainha, mas ela tramou sua morte.
Só não esperava que o castigo recaísse sobre ela mesma. Paciência. Para nós foi uma porta que se abriu, mas tenho pena de meus filhos que perderam a mãe. O reino em breve terá uma nova rainha. Abraçou Loreta, que fingiu não ter ouvido as últimas palavras, e continuou chorando abraçada a ele. Assim que foi anunciado o falecimento da rainha a outras cortes, começaram a chegar dezenas de ofertas de casamento ao jovem rei viúvo. Loreta temia que ele seguisse a tradição, casando-se com alguma princesa e acabasse com seus sonhos. Por isso fazia 1000 artimanhas para prender o coração do amado. Uma noite, tendo-se excedido na bebida, o rei pediu em casamento diante de toda a corte. Ela aceitou sorridente e jurou lutar ao seu lado pelo bem-estar de todos como uma verdadeira rainha. Foram muitos aplausos e vivas dentro do salão. Boa saúde à futura rainha Loreta. Todos os cavaleiros levantaram as espadas. 2 meses depois, reis e rainhas acomodavam-se nas dependências do palácio para assistir ao casamento. Presentes chegavam de todos os cantos para a futura rainha. Loreta fez questão de que padres e bispos de todo o reino viessem celebrar seu casamento. Não via hora de ver aqueles imbecis curvarem-se aos seus pés. Assim que recebesse a coroa, que lhe seria colocada pelas mãos do rei, começaria sua tarefa mais difícil, destruir todos eles. A beleza da rainha era o assunto principal entre damas e cavalheiros, altiva e elegante. Loreta ouviu todas as palavras do bispo, que se ajoelhou para fazer o juramento à coroa, ao rei e à sua nova rainha. No íntimo, Loreta jurava destruí-los. Fez o juramento quanto ao seu amor, fidelidade e compreensão para com o povo. O rei também ajoelhou-se, jurando reconhecê-la como rainha suprema. Isso fez com todo o coração, pois amava mais que o trono e a própria vida. Colocou o anel de soberana no dedo de Loreta, beijando-o com todo o carinho que lhe vinha da alma. Levantou o veludo vermelho que cobria a coroa, cujos brilhantes todos faiscavam, e colocou-a na cabeça de sua rainha. Todos se ajoelharam, inclusive o bispo e os padres, permanecendo apenas o rei em pé. Este tomou o cetro e colocou em sua mão. Ela o ergueu, e todos se levantaram aplaudindo-a. Sentada no trono, viu reis, rainhas e toda a nobreza passando diante de si, cumprimentando-a. Depois todos os cavaleiros do rei foram chamados aos pés da rainha. Com lanças e espadas em punho, cada um fez seu juramento, honrar e defender com a própria vida a rainha. As damas vieram em seguida, jurando servir, honrar e proteger a soberana. Por fim os padres, cantando hinos de glória, ajoelharam-se aos seus pés, prometendo honrá-la e respeitá-la como rainha suprema em terra. Por alguns instantes, no meio de toda a agitação, ela pensou em Raul e lembrou-se do tempo em que daria vida por ele. Os malditos padres destruíram a vida dele. Não se sentia responsável por sua morte. Apenas quis seu amor e foi rejeitada por ele, que se dedicava somente à sua fé. Pensou em Harry. Amou sim. Ele foi o primeiro homem de sua vida. Voltou-se para o rei. Ela também o amava e agora era sua rainha. Por um momento sentiu um arrepio. Era como se a rainha estivesse ali diante deles, gritando por socorro. Declarada a guerra. Loreta, sentada ao lado esquerdo do rei, participava de todos os eventos e decisões do reino. Revolucionar o reinado. Distribuía alimentos, gerava empregos e incentivava a educação na corte. Aconselhou o marido a lotear algumas de suas propriedades e incentivar nelas a agricultura, doando uma parte da colheita às famílias trabalhadoras. Criou também várias tecelagens. Era aclamada como a rainha do século. O povo a chamava de Rainha Santa, tamanha sua indulgência para com os pobres. Incentivou a cultura e a arte. Os súditos estavam felizes e orgulhosos dela, que era bondosa e amável com todos. Loreta engravidou e a notícia espalhou-se pelo reino. Diariamente chegavam presentes e mais presentes das finas tecelagens que ela mesma criara, tanto para a futura mãe quanto para o herdeiro do rei. Este, por sua vez, tornara-se um homem dócil, realizado e humano. Aquela mulher lhe preenchia totalmente a alma, era a luz de seus olhos.
Em seus apontamentos com o povo, acrescentava sempre que a rainha Loreta na vida dele representava o mesmo que a chuva sobre a terra seca. Reinava bem porque era inspirado por ela. Nasceu o filho de Loreto, um menino forte e saudável. Escolheu seu nome. Seria o mesmo do pai do irmão mais velho, filho da rainha que morrera acidentada. Lembrou-se do filho do rei com a falecida rainha, que por direito herdaria o trono. O seu seria príncipe, apenas isso. Assim que bateu os olhos nele, disse para si mesma: esse é o futuro rei. Viverei para ajudá-lo a governar. No 8º dia do nascimento do filho, Loreta arrumou-se, jogou a capa real nos ombros, ajeitou a coroa e olhou-se mais uma vez no espelho. Estava ótima. Pegou o filho nos braços e apareceu na sacada da janela, mostrando-o ao povo. Este é o filho do rei. Hei de educá-lo baseado em meus princípios. Ele será um soldado que lutará pelo povo e, como filho do rei, honrará a palavra do pai. Houve gritos e aplausos de contentamento pelo nascimento do pequeno príncipe. Será o futuro rei. Caiam os direitos do príncipe Henrique II. Queremos o príncipe Henrique III como herdeiro do trono. Queremos o filho da rainha Loreta. Queremos o filho da rainha Loreta. Queremos o filho da rainha Loreta. O pequeno príncipe Henrique II, herdeiro da coroa, que contava com apenas 9 anos de idade, puxou o manto do pai, dizendo: meu pai, fale ao povo que dou sua coroa para o meu irmãozinho. Eu estou com medo. Loreta afagou-lhe o cabelo e sorriu para ele. Não precisa ficar com medo, meu pequeno. Loreta jamais permitirá que alguém lhe faça mal. O rei estava emocionado e preocupado ao mesmo tempo. Mal nascera seu filho e o povo já o queria como herdeiro da coroa. O que fazia uma mulher espetacular como Loreta na vida de um reino? O povo queria seu filho porque sabia do caráter da mãe. Aliás, o povo não queria seu filho, queria a mãe. Sentia também que iria ter problemas na corte. Temia pelo destino de seu filho, herdeiro da coroa. Amava os filhos de todo o coração. A pequena Lucília tinha 5 anos. Era meiga e inteligente e ouviu tudo em silêncio. Chegando aos seus aposentos, comentou com o irmão: tenho pena de você, que está sendo odiado sem ter feito nada de mal para ninguém. Depois, séria, virou-se para a madrasta, a rainha Loreta, e disse-lhe: você é a rainha, a esposa de meu pai e a mãe de nosso pequeno irmão. Por isso digo-lhe, se meu pai, que é o rei, passar o lugar de meu irmão para seu filho, ficaremos felizes e o ajudaremos em tudo, não é mesmo, Henrique? Este, ainda assustado com os gritos do povo, respondeu imediatamente: claro que sim, nunca tive vontade de ser rei. Loreta ficou emocionada. Olhou para aquela pequenina criatura, lembrou-se da infância e da rainha que morrera em plena flor da juventude, deixando os filhos. Abraçou Lucília e o irmão e falou com carinho e sinceridade: eu lhe prometo, Lucília, que nunca vou permitir que sofram. Seu pai tem razão em orgulhar-se tanto de vocês. Agora que sou mãe, posso compreender o que sua mãe tentou fazer por vocês. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ela continuou abraçada às 2 crianças. Lembrou-se da proposta que lhe fizera a rainha. Queria apenas ficar ao lado dos filhos. 45 dias após o nascimento do filho de Loreta, uma comissão da igreja, comandada pelo bispo, chegava ao palácio para discutir e acertar o batismo do pequeno príncipe. Recomendaram aos soberanos um feriado, quando se faria a distribuição de pequenas ofertas para o povo, em nome da alegria do rei. Sugeriram que fossem ofertados rosários e panfletos com imagens de santos para toda a população. Tinham como confeccionar todo o material com grande economia, e assim estariam os soberanos incentivando a fé. Loreta ouviu tudo em silêncio, apenas olhava de um para o outro. O rei, já conhecendo aquela expressão, ficou confuso e desconcertado diante de seu silêncio. Sentiu medo da resposta dela quando lhe perguntou: o que acha, minha rainha e senhora? Altiva, demonstrando cautela e inteligência, dirigiu-se ao rei. Meu rei, senhor, creio que precisamos discutir entre nós alguns pequenos detalhes familiares, e então poderemos solicitar de novo a nobre presença dos filhos da fé no palácio. O bispo ficou ruborizado. Sabia o que ela tinha feito com uma das ovelhas do senhor.
apenas a Cristo confessaria o que ouvira daquele Filho de Deus. Os religiosos aproveitaram a oportunidade para lembrar ao monarca que seu primeiro filho e herdeiro precisava afastar-se da família, assim de preparar-se para o futuro. Afinal de contas, estava com 9 anos. Já sabia ler e escrever, estudava música e literatura e praticava esportes. Estava na hora da separação. Só retornaria ao palácio feito cavaleiro consagrado por Cristo, a serviço do reino e pronto para assumir o lugar do pai. Loreta sentiu nojo da prepotência deles. Levavam os filhos dos nobres e transformavam-nos naquilo que queriam. Lembrou-se de Raul. Sim, foram eles que fizeram do primo um padre. Foi por causa deles que Raul morrera. Foi por causa deles que Harry e a rainha morreram. Agora pensou, querem o filho dela e amanhã vão querer o meu. Não vou permitir isso. Chegou a hora de cobrar do povo a fidelidade que jurou com sua rainha. Abrirei guerra contra a igreja e expulsarei esses corvos da mesma forma que expulsaram Raul de minha vida. O rei entendeu o olhar da amada e cautelosamente lhe pediu tempo para discutir alguns detalhes com ela. Enviaria um mensageiro anunciando sua presença. Iria em pessoa ao encontro dos nobres padres, visto não desejar incomodá-los, e já levaria a solução para os dois sérios assuntos. Satisfeitos com o respeito do monarca para com eles, os religiosos agradeceram toda a gentileza com que foram atendidos e servidos. Após a saída dos representantes da igreja, Loreta suspirou profundamente e pousou o queixo nas mãos, demonstrando preocupação e contrariedade. Aborrecida, minha querida? Perguntou-lhe o rei carinhosamente. Não diria que é só aborrecimento, mas também preocupação. Se o rei não se importa, gostaria de refletir um pouco. Não estou em condições de discutir o assunto no momento. Minha rainha ouviu, quando dei minha palavra prometendo agilizar a solução. Disse-lhe o rei delicadamente. Amanhã mesmo podemos enviar o emissário anunciando nossa presença. Você pensa em me acompanhar, Lorre? Claro, trata-se de nossos filhos, senhor rei. É meu dever decidir o futuro deles. Loreta foi ver o filho. Ele dormia tranquilamente. Passou a ponta dos dedos em seu rosto tão pequeno e indefeso e pensou que um dia também exigiriam a guarda dele. Aproximou-se da janela que dava para o pátio e viu o príncipe, que se divertia, brincando com outros garotos. Sorria feliz. O cabelo loiro desmanchado pelo vento dava-lhe uma graça toda especial. Parece-se demais com a mãe, pensou Loreta, crispando os dedos das mãos. Não entregaria o garoto para aqueles corvos. Traria os melhores mestres para dentro do palácio, ou melhor, construiria dependências modernas para a educação dos filhos de todos os cavaleiros do rei. Nenhuma criança do sexo masculino ou feminino seria entregue a eles. Lembrava-se de como ela mesma vivera anos e anos no meio de beatas fanáticas. Naquele momento, analisando cuidadosamente sua vida, percebia que todo o seu comportamento em relação a Raul fora levado pela carência afetiva sofrida na infância. Logo após o jantar, Loreta aproximou-se do rei e sussurrou-lhe ao ouvido. Recebi alta. O médico da corte recomendou deitar-me com meu marido. Vou retirar-me. E você arranje uma desculpa para dar a seus cavaleiros. Estarei à sua espera. Loreta levantou-se e todos os cavaleiros e damas fizeram o mesmo. Boa noite a todos vocês. Desculpe-me deixá-los, mas preciso ver como está o filho caçula do rei. Continuem com a reunião e divirtam-se. Todos olharam com respeito e simpatia. Comentavam entre si. Que mulher espetacular esta rainha. Alguns nobres cavaleiros do rei imaginavam, dariam minha vida e outras tantas que tivesse por uma mulher assim. Loreta tinha plena consciência do poder que exercia sobre o marido. Ele estava saudoso da vida íntima que sempre tivera com ela, tendo pacientemente esperado por sua recuperação pós-parto. Não desejava nenhuma outra mulher. Ela era tudo em sua vida. Preferia a morte só imaginar perdê-la. Assim pensava enquanto se arrumava para o reencontro no leito. Perfumou-se e vestiu apenas o roupão de seda púrpura. Foi ao encontro da amada, que estava linda como sempre, e atirou-se em seus braços, perdendo-se em suas próprias emoções.
Já era tarde quando os dois, cansados, mas satisfeitos um com o outro, resolveram dormir. Loreta, sonolenta, disse ao rei: Meu querido, amanhã cedo, antes de descermos, vamos resolver o assunto dos padres. O rei abraçou-a, beijou-a e respondeu-lhe: Deveras? Você é uma verdadeira rainha. Já nem me lembrava de que existem padres. Durma, meu amor, descanse e não se preocupe, pois amanhã farei exatamente como você desejar. Loreta adormeceu tranquila, sabendo que realmente seria feito aquilo que determinasse, e ela já sabia o que fazer. Na manhã seguinte, Loreta e o rei ficaram em seus aposentos e tomaram juntos o café da manhã. Ela solicitou que fossem trazidos os 3 filhos do rei. Logo, as babás entraram trazendo as crianças. Loreta agradeceu e dispensou-as. Tomou o filho nos braços, beijou delicadamente e colocou nos braços do irmão mais velho. Você gosta do seu irmãozinho? Perguntou-lhe sorrindo. Claro que gosto dele, é tão lindo. A menina aproximou-se, alisando o bebê e pediu: Rainha Loreta, posso pegá-lo também? Ela o colocou nos braços de Lucília, que ficou radiante em segurar o irmãozinho. Ele é tão lindo, disse a menina também. O rei emocionou-se diante da cena. Loreta pôs o pequenino nos braços dele, que ficou com os olhos cheios de lágrimas. Aquela criança era um pedaço dele e de Loreta. As crianças contaram ao pai tudo o que haviam aprendido e como a rainha Loreta vinha sendo boa com eles. Sentiu muito a falta da mãe, mas Loreta era boa com eles. Em certo momento, Loreta chamou as babás de volta, beijou o bebê e Lucília recomendou às amas: Levem os 2 e cuidem deles. Quanto ao príncipe Henrique, ele vai ficar mais um pouco conosco. Porque ele pode ficar e nós não, protestou a menina. Loreta alisou o cabelo loiro e bem cuidado da princesinha e respondeu-lhe carinhosamente: Você é uma boa menina e vai ajudar a babá a cuidar do seu irmão. Posso ficar com ele? Claro que pode. Então eu vou. E saiu correndo cheia de felicidade. Loreta sentou o garoto bem em frente ao rei. O príncipe pôs-se a chorar. Colocou as mãozinhas no rosto e começou a falar. Já sei, meu pai. Você vai me mandar para o convento. Não vou poder mais brincar no palácio. Só voltarei quando for homem. Loreta abraçou o menino e, olhando para o rei, falou: Meu senhor e rei, acho que percebeu o que estou tentando lhe mostrar. Também não desejo tirar o príncipe, nem a princesa, nem meu filho do palácio. O rei empalideceu desapontado. Como vamos educar e preparar nossos filhos, Loreta? Ela deu a volta e chegou mais perto dele, trazendo os mestres e a escola para dentro do palácio. O menino parou de chorar e ficou atento à conversa. Naquele dia, Loreta conquistava para todo sempre o coração do pequeno. Sua mãe nunca faria por ele o que a rainha Loreta acabara de fazer. Não sairia de sua casa, não deixaria de ver sua querida irmã e seu irmão. A partir de então, morreria por Loreta. Mesmo que um dia ele fosse o rei, Loreta seria sempre a grande rainha. Saiu pulando de alegria e pela primeira vez, no impulso, beijou o rosto do pai e agarrou-se ao pescoço de Loreta, dando-lhe um beijo. Loreta contou todo o seu plano ao rei. Construiria uma escola modelo para preparar seus filhos e toda a prole dos cavaleiros. Estava na hora de mudar as leis da educação, de quebrar as correntes com a igreja, que se aproveitava da educação para ter domínio sobre tudo e todos. Assim poderia também acompanhar a vida dos filhos, tornando-os pessoas mais felizes. O rei aprovou totalmente o plano de Loreta. Realmente, a esposa era uma revolucionária, trazia apenas o progresso ao reino. Solicitou uma reunião de emergência com todo o conselho. Alguns membros protestaram, mas a maioria se rejubilou com a ideia da nova lei, que logo foi assinada e oficializada pelo monarca. A lei seria divulgada, publicada e anunciada para todo o reino, assim que todos os integrantes do conselho saíssem da sala. O rei ordenou que fosse enviada uma mensagem ao convento. Iria acompanhado da rainha e de alguns auxiliares para cumprir sua palavra, conforme prometera ao clero. O sol já baixava no horizonte, quando os portões do convento se abriram, dando passagem à carruagem em que estavam o monarca e a rainha Loreta. Logo atrás vinham outras carruagens, com escrivães e conselheiros,
e vários cavaleiros em suas armaduras, aportando lanças e espadas e montados em belos cavalos. O rei e a rainha sentaram-se um perante o outro. Todo o conselho colocou-se ao redor deles, acompanhado pelos padres. O rei então pediu que fosse lido o seu novo decreto. Quando o conselheiro acabou a leitura, o bispo estava pálido e tremia, e todos os outros religiosos presentes estavam brancos. Foi o reitor pastoral quem falou. Meu rei, minha rainha, estamos desapontados com suas decisões. Seu antecessor, seu glorioso pai, jamais tomaria uma decisão dessa sem nos consultar. O que será de seus filhos? O que será do país sem a educação do futuro rei? Você foi educado, meu filho, em nosso convento, e por isso temos tranquilidade no reino. Loreta tinha as faces rubras e os olhos faiscando. Tinha vontade de esmurrar a boca daquele corvo velho, mas conteve-se, limitando-se a responder. Meu senhor reitor, com todo o respeito que lhe tenho, peço licença ao rei para falar-lhe. O rei assentiu e ela prosseguiu. O que será de nossos filhos e do mundo, se nossas leis permanecerem eternamente as mesmas? Quando implantei certas obras aqui no reino, auxiliando o povo, beneficiando e facilitando muitas coisas aos senhores, não recebemos nenhuma manifestação por parte da igreja. E digo para mim mesma, se a igreja tivesse feito isso antes, como teríamos avançado? Infelizmente, meu rei foi educado pela igreja e sempre dependeu dela para tomar decisões. Estamos alcançando na corte o que todo rei espera, paz. Loreta fez uma pausa. Sofri uma grande represália por parte da igreja. Fui proibida de frequentá-la e condenada por ela. Desde então, comecei a perceber a enorme falha contida em seus ensinamentos atuais. Não entregaremos mais nossos filhos em suas mãos. Não estaremos mais em suas mãos. Meu filho não será batizado por vocês, porque não acredito mais em sua igreja. Perguntam ao povo o que é melhor para ele: viver em paz com a família, ter o que vestir e o que comer, ter liberdade e ser respeitado ou temer o poder da igreja. A voz do povo toca-me o coração, porque também vim dele. Nossa escola começará a funcionar o mais breve possível. Buscaremos mestres de outros reinos mais avançados, pois eles são exatamente aqueles que não têm ligação com a igreja. Vossas santidades prestarão serviços ao rei como todo homem deve prestar. O bispo tremia diante da arrogância da mulher. Lembrou-se do dia em que foi procurado por Raul. Ele era inocente, fora vítima de sua maldade. Seria castigo de Deus para com ele? Ela não era apenas a rainha, mas a mulher a quem o rei entregara a alma. Baixou a cabeça e entendeu que somente o pai poderia detê-la. Que seja feita a vossa vontade, Senhor. Orou em silêncio. O rei estava espantado com Loreta. Parecia outra pessoa falando. Os padres ficaram em silêncio. Nenhum deles abriu a boca para protestar. No caminho de volta ao palácio, segurando a mão da esposa, o rei perguntou-lhe: conheço-a muito bem. É minha própria alma. Você não quer batizar nosso filho, não é mesmo? Se me entende tão bem, é porque também é minha alma. Realmente não desejo batizar meu filho na igreja. Ainda não me esqueci de que fui expulsa dela. Só aceitei casar-me com você na igreja porque ainda não era rainha e não poderia lhe causar transtorno com outros reis católicos. Em nosso casamento, só acreditei em suas palavras e em seu amor. Jurei para você, não para eles, e recebi de suas mãos a coroa. É para você que vivo. Os padres para mim não passam de um bando de corvos interesseiros. Aposto que ficaram decepcionados porque já tinham calculado quanto iriam arrecadar com rosários e santinhos. O povo precisa, meu rei, é de comida, roupa e trabalho. 2 semanas depois, a rainha Loreta recebeu um mensageiro do convento. Pediram-lhe uma audiência. Ela mesma subscreveu a resposta concordando. Após 2 dias, fez questão de recebê-los sentada no trono. Dispensou as damas, ficando apenas com os guardiões. Assim que o clero entrou, Loreta levantou-se e reverenciou. Estou à disposição da igreja. Fiquem à vontade. Foi o bispo quem começou a falar. Soberana rainha, a igreja reconhece sua bondade e dignidade para com seus filhos. Estamos aqui para pedir-lhe desculpas por nossas falhas. Realmente,
O que fez em tão pouco tempo poderíamos ter feito antes, mas nunca pensamos nisso. Enfim, senhora, estamos aqui à sua disposição para ajudar no que for preciso na nova escola. E também aproveitando para perguntar à nossa rainha onde será construída a capela da nova escola. Precisamos acompanhar as obras. De cabeça erguida, Loreta respondeu: não vamos construir nenhuma capela na nova escola, e a do palácio será demolida. Se os senhores desejam levar seus santos e pertences, entrem em contato com o responsável pela obra. Caso contrário, serão destruídos tanto quanto as paredes. O bispo sentiu a cabeça girar, a vista escurecer e tombou para a frente. Um padre o socorreu e, por ordem da rainha, foi aplicado bálsamo em sua fronte. Ele voltou a si e tinha os olhos enuviados pelas lágrimas. Minha senhora e soberana, por Deus peço-lhe, não destrua essa obra magnífica construída séculos atrás, pois então, bispo, é por isso mesmo que neste século ela será destruída. Vamos construir algo mais nobre em cima dela, uma escola. Daqui por diante incentivarei o povo a trabalhar mais e a rezar menos, até esquecer-se por completo de todas as rezas. Incentivarei as mulheres do reino a jogar fora o rosário e o véu e vou proibi-las de ajoelhar-se aos seus pés. O bispo está lembrado do dia em que levou minha sentença de morte. Se não fosse pela bondade do rei, hoje eu estaria morta. Quanto ao meu marido, que serviu à igreja, o que ela fez com ele, levou-o à morte. Tanta dedicação e tanta fé, e vocês o humilharam, condenaram-no como um assassino. Jamais vou perdoá-los, e a Deus por isso. Seus corvos agourentos, fiz coisas que não deveria ter feito. Perdi pessoas que poderiam estar vivas, tudo por causa de vocês. Viverei e triunfarei sobre vocês. Não descansarei, enquanto não colocar todos vocês para fora do reino e destruir todas as suas igrejas. Nascia naquele momento uma guerra entre a igreja e a rainha Loreta. O rei é o povo é o reino, e tenho o reino em minhas mãos. Saiam do palácio e preparem-se para enfrentar o mesmo caminho que enfrentou Raul, gritou ela. O reino de Loreta tornou-se um dos mais admirados por seu progresso e tecnologia. Suas escolas eram as melhores do mundo. No lugar em que funcionavam igrejas e conventos, agora funcionavam escolas. Aquele reino era respeitado e servia de modelo para os outros. O desencarne do rei. Loreta tivera mais 2 partos, dando à luz 2 meninas. Seu filho agora completava 15 anos e o príncipe 24. Era parecido com o pai, mas recebera a força e a coragem dela e cresceu mantendo o juramento. Ela seria sempre a grande rainha. Nobre cavaleiro, conhecia várias línguas e fora bem instruído nas armas, tendo se tornado grande espadachim, motivo de orgulho para o rei. Lucila havia se casado com um dos generais do exército do pai. Agradecia a boa madrasta que intercedera em seu favor, pois casara-se apaixonada pelo marido. Não foi um casamento de conveniência, como o da maioria das princesas, mas um por amor. Tudo corria bem. O povo amava a rainha e, com o passar dos anos, ela se tornava mais bonita aos olhos dos admiradores. O filho puxara sua inteligência e astúcia. Com apenas 15 anos, em todo o reino não havia nenhum cavaleiro que o vencesse na espada. Era muito observador. Fisicamente parecia-se muito com o pai, mas na personalidade era realmente filho de Loreta. O rei adoecera. Pouco aparecia em público, e Loreta, como sempre, reinava. Ele apenas assinava o que ela decretava. Um dia convocou a família para uma reunião. Colocou a situação para os filhos. Sei que não vou viver por muito tempo e quero deixar as coisas encaminhadas. Meus filhos são meus herdeiros. Pelas nossas leis, o príncipe Henrique II assumirá meu lugar e sua esposa receberá a coroa. Minha preocupação é que, na verdade, quem levou nosso reino foi a rainha Loreta, não eu. Quero que cada um de vocês se conscientize da responsabilidade que exige o cargo de um rei e de uma rainha. Loreta estava completamente desolada, temendo perder não a coroa, mas o amado esposo. Tudo tinha feito para curá-lo, mas sem resultado. Ele estava magro e pálido, não tinha mais forças para andar. Os filhos olharam para o pai, penalizados com o estado dele.
O príncipe Henrique II aproximou-se dele. Meu pai rei, um dia, neste mesmo quarto, chorei em sua presença por medo de sair do palácio e ir para o convento. Naquele mesmo dia, saí rindo e pulando de alegria e felicidade, e então fiz um juramento. Acontecesse o que acontecesse em minha vida, sua mulher Loreta seria sempre a grande rainha. Apesar de ser muito jovem, reconheço que meu irmão será melhor do que eu como rei. Abdico dos meus direitos em favor dele, o príncipe Henrique III, e tenho certeza, meu pai, de que serei muito feliz com minha família como venho sendo até então. Cabe à minha esposa manifestar também sua vontade de tornar-se rainha ou não. Logo a princesa se dirigiu até onde estava Loreta, tomou-lhes as mãos e disse: Abdico da coroa de todo o meu coração, que ela fique por muitos e muitos anos com nossa grande rainha Loreta. O filho de Loreta abraçou o irmão e a cunhada, tomou as mãos do pai e disse-lhe: Meu amado pai, quero que fique curado, mas se a morte vier ao seu encontro, fique tranquilo. Seguirei os conselhos de minha soberana mãe e me casarei com aquela que meu coração indicar, para dividir a coroa com ela. Mas a grande rainha será sempre sua esposa, meu pai, a rainha Loreta. Dias depois, fixava-se em todas as dependências do reino o documento que legitimava o filho de Loreta como herdeiro da coroa. Nas ruas, o povo aclamava a decisão do rei. Com certeza, o príncipe Henrique III seria tão grande quanto a mãe. Loreta estava abatida e muito triste. Amava o rei de todo o coração, mas agora ele estava morrendo, e nada ela podia fazer por ele, que era tudo em sua vida. Lembrou-se de Raul e de Hari, lembrou-se da rainha e do dia em que nascera seu filho. Ela aprendera a amar os filhos do rei como se fossem seus, e aquele menino que vira crescer abdicou do trono em favor de seu filho. Tinha o estilo da mãe, era um verdadeiro nobre. Não era hora de arrependimentos. Se tivesse aceitado a proposta da rainha, talvez hoje tudo estivesse bem, mas era tarde para lamentar. Passava todos os instantes livres ao lado do amado. Por vezes ele lhe perguntava, os olhos cheios de lágrimas: Lore, minha querida, você não se cansa de estar ao meu lado? Gostaria de estar sempre com você. Se pudesse, morreria antes de você, respondia ela aos prantos. Certo dia o monarca pediu para ir até a sacada. Queria despedir-se do povo. Depois fez com que Loreta lhe prometesse que cuidaria de seus filhos e súditos. Ele iria em paz, porque fora o homem mais feliz do mundo. Sorrindo com dificuldade, afirmou: Nenhum rei teve a minha sorte. Fui amado não apenas por uma rainha, mas por uma verdadeira mulher. Na presença de toda a família real, Loreta prometeu em lágrimas que cuidaria de seus filhos e do povo. O rei, apertando uma das mãos dela, deu o último suspiro, deixando o reino terreno para trás. Loreta agarrou-se ao seu corpo, gritando: Não me deixe, por favor. Não me deixe, meu amor. Os filhos do rei a ampararam. Você prometeu cuidar de todos nós. Por ele eu lhe peço, beba esta água. Nós a amamos como mãe, agora também queremos que seja um pouco nosso pai, ressaltou Lucília, abraçando-a. O filho mais velho do rei chorava em silêncio. Amava o pai e iria sentir muito a falta dele, mas também amava Loreta, a grande rainha, e confiava nela. Olhava para o corpo desfigurado do pai e lembrava-se da mãe. Se houvesse uma outra vida, como lhe dissera a esposa, eles voltariam a se ver, embora o coração do pai pertencesse a Loreta. Entendia esse amor perfeitamente. Quem não amaria aquela criatura? Sua mãe, por certo, teria de pedir perdão ao rei por ter tentado matar Loreta, conforme ficara sabendo por um dos cavaleiros de confiança do pai. O corpo do monarca foi velado por 8 dias. O povo chorou sua morte. Ele se tornara querido e respeitado. Era justo, bondoso e morria tão jovem, lamentavam. Outros, sem pensar, diziam coisas tais como: Já pensou? Se fosse a rainha que tivesse morrido, estaríamos arruinados. Tudo foi preparado. E no 9º dia após o funeral, o príncipe Henrique III recebeu e assumiu a coroa ao lado da mãe e de toda a família real. Emocionada, Loreta colocou-lhe a coroa na cabeça e ele, no gesto de humildade, ajoelhou-se aos seus pés e disse em voz alta: Minha senhora mãe e rainha, juro que vou honrar a coroa de meu pai. E voltando-se aos presentes, gritou:
e a rainha Loreta será sempre respeitada. Foram muitos os aplausos. Viva o rei, viva a rainha! Loreta olhou para o local em que estava sentado o filho e pela primeira vez chorou diante do público. Naquela noite foi até o pátio do palácio. O céu estava estrelado. Há quanto tempo não olhava para o céu? Suas estrelas estavam lá no mesmo lugar, fazendo-a relembrar a infância e, com um aperto no coração, reviver os tempos felizes ao lado da mãe. Recordava também os momentos ao lado de Raul. Grossas lágrimas desceram por seu rosto. Ficou muito tempo olhando as estrelas e rememorando toda a trajetória de sua vida. Desde o dia em que fora pedir ajuda ao jardineiro Manuel para livrar-se de Harry, nunca mais voltara ao castelo dos tios. Soube da morte deles e só agora lhe doía pensar em como os prejudicou. O castelo Dames e todas as outras propriedades que pertenceram ao tio eram dela agora. De repente sentiu uma vontade imensa de ir até lá. Era a dor da consciência que a chamava. Tomou uma decisão. Amanhã falarei com o rei, meu filho, e irei até lá. Preciso fazer alguma coisa por mim mesma ou enlouquecerei. No dia seguinte, partiu com algumas de suas damas e cavaleiros de confiança. Chegando ao portão principal, Loreta observou como tudo permanecera intacto. As rosas vermelhas que o senhor Manuel havia trazido para o castelo pareciam ainda mais bonitas. O jardim estava repleto de flores perfumadas, que pareciam lhe dar as boas-vindas. Loreta desceu da carruagem e andou por ele. Tudo estava bem cuidado. Era como se o tempo não tivesse tocado em nada. Entrou nos aposentos que haviam sido dela e de Raul, e não pôde conter as lágrimas. Estavam do mesmo jeito que deixara, os perfumes sobre o toucador, pentes, espelhos, luvas, um par de brincos, do qual já nem se lembrava, estavam ali. Abriu uma gaveta e encontrou as abotoaduras de ouro de Raul. Estremeceu, ficou sentado olhando tudo à sua volta. Era tão estranho. Parecia que fora outra pessoa, não ela, que vivera ali. Naquela noite, foi até a varanda acompanhada por uma das damas. Deitou-se em seu banco predileto e ficou em silêncio por muito tempo olhando para o céu. Viu as estrelas faiscando e lembrava-se de Raul. Se pudesse retroceder e recomeçar a vida, com certeza tudo seria diferente. Mas agora era tarde para todos. Estava só, completamente só. Demorou a pegá-lo no sono, mas assim que adormeceu, começou a sonhar. Alguém a chamava e ela descia as escadas correndo, deparando-se com Harry e sua irmã sentados e vários padres, com eles inclusive o bispo. Os padres apontavam para ela dizendo: "Foi ela, foi ela." Harry levantou-se e veio em sua direção furioso. A rainha segurou-lhe o braço dizendo: "Não toque nela, você também foi errado." Então ela acordou, abriu os olhos, estava suando, o ar parecia abafado. Chamou a criada e pediu-lhe água. Vendo a rainha com o rosto vermelho e tremendo, a moça disse-lhe: "A senhora não está bem? Quer que chame por ajuda?" "Não, não é nada, foi apenas um sonho." Loreta não conseguiu mais dormir. Rolando na cama, o sonho não lhe saía da mente. Raul não estava no sonho. Era tão bom, tão digno, que nem de seus pesadelos fazia parte. Voltando ao palácio, recomeçou suas tarefas como monarca. Dedicava todo o seu tempo ao trabalho, pois assim não pensava, não lembrava, não sofria o que já estava sendo cobrado por leis bem maiores que as dela.